Olha, pessoal, de acordo com estudos, metade da população mundial sofre de estômago sensível. Somente no Brasil, 35 milhões de pessoas têm refluxo. E os sintomas podem ser confundidos com outros males, como, por exemplo, a gastrite e a úlcera. Bom, para explicar melhor para a gente a diferença e os cuidados que a gente deve ter para evitá-los, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o gastroenterologista Edson Pedro da Silva. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio ao vivo. Bom, problemas de estômago como um todo. Muitas pessoas afirmam que o psicológico interfere direcionalmente nesses problemas. Isso é verdade? Isso é fato? Isso é um fato, porque quando a gente vai conversar sobre doenças, né, a gente fala muito, a gente sempre pensa em úlcera, câncer, alguma coisa catastrófica. E a maioria das vezes as pessoas têm doenças que nós chamamos funcionais, que são alterações de função e de sensibilidade do estômago, mas que dão sintomas, faz a pessoa sentir dor ou as coisas, todos aqueles sintomas como se tivesse uma doença real. Não tem a doença, porém a dor é a mesma. Exatamente. Para entender melhor seria o seguinte, vamos supor que tem uma máquina que ela está desregulada, certo? Certo. Ela está desregulada, então ela não funciona direito, ela não faz o seu trabalho, ela não consegue executar a sua ação, certo? E você vai procurar uma peça quebrada, essa peça quebrada não existe. Não existe. O que precisa, às vezes, é dar uma reguladinha. Uhum. E isso acontece muito, e o órgão de choque maior disso é o aparelho digestivo. E é o maior percentual de consultas que a gente tem em consultório, é justamente as doenças que nós chamamos de funcionais. Eu acho que em torno de 70% dos pacientes que procuram um consultório têm doenças funcionais. As doenças funcionais são justamente essas que a gente citou, ou seja, tem a dor, mas não tem o problema, né? Exatamente, a gente chama isso de dispepsia, quando é de estômago, funcional. Às vezes, ela é conhecida popularmente, às vezes, como gastrite nervosa, né? Quando realmente não existe uma gastrite, certo? Ou se existir a gastrite, que a maioria das gastrites, que é uma inflamação no estômago, essa gastrite, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ela é assintomática, ela não tem sintomas. Olha. Certo? Então, às vezes o problema dos sintomas que ele apresenta vem das alterações funcionais que ele tem. Aí o psicológico interfere diretamente. E aí, nessa parte, por exemplo, a parte emocional, ela tem muita ação. Atuação. E aí são aqueles tipos de pacientes que vêm, às vezes, com um calhamaço de exames no consultório e dizem, já passei com tantos médicos. Não acho problema. O senhor é a minha última esperança. É a minha última esperança. E todos os exames dão normais. Uhum. Certo? Quando o que a gente tem que entender é que os exames, às vezes, são realizados justamente para afastar que exista uma doença. Uhum. E não para dizer, olha, você tem essa doença. Entendi. Certo? Uhum. E aí é que entra para o resultado do tratamento, é a conscientização da pessoa que as alterações emocionais dela é que estão levando a isso e que ela precisa corrigir isso. E quer dizer, para corrigir a causa, tem que mudar o psicológico e o emocional. Bom, gente, se você aí de casa tem alguma pergunta relacionada a problemas de estômago, a gente está citando aqui mais gastrite, úlcera e também refluxo. Daqui a pouquinho a gente fala os detalhes, mas se você aí de casa tiver alguma dúvida, o nosso programa é ao vivo, pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200. A gente tem uma foto para ilustrar bem aí o aparelho digestivo, a parte do estômago ali. Aí é bacana até pra gente colocar o pessoal de casa, porque muitas pessoas nem sabem onde fica localizado o estômago. Nessa foto tá bem ilustrativa, né, doutor? Tá. Posso mostrar lá perto? Pode ali pertinho. Então você tem aqui o esôfago, né, que é o canal, onde a função dele é só trazer a comida até o estômago. Aí nós temos o estômago aqui, ó. Esse é o estômago, ele entra aqui, aqui pela frente, esse aqui é o fígado. Certo? Então, o estômago entra no intestino delgado, que é isso aqui. Tá. E joga depois, faz a digestão, né? Certo? Tem o pâncreas aqui por trás, aqui entra o intestino grosso. Tá? E a vesícula, que é esse saquinho aqui, ele fica aqui embaixo do fígado e joga a bile
dentro do intestino. Entendi. Tá, ali para o pessoal ter, enfim, o pessoal saber onde fica e a gente explicou direitinho. Na sequência a gente tem uma outra foto, vamos colocar na sequência já a foto que a gente separou, logo depois dessa. Essa aí seria o quê? As pessoas que têm o problema de refluxo, né? Exatamente. O que é que acontece? Aqui está escrito esfíncter inferior, né? Esfíncter inferior é uma formação muscular que ela, dizendo grosseiramente, ela funciona como se fosse uma válvula. Ela está sempre fechada. Sempre fechadinha aqui, ó. Então ela não permite que o que está aqui dentro do estômago suba aqui para o esôfago. Então quando você come ou engole a saliva, ela abre e deixa passar para dentro do estômago. Quando está aqui dentro, ela fecha. O que é que acontece quando a pessoa tem o refluxo? Quando a pessoa tem o refluxo, essa válvula aqui, ó, certo? Ela passa a atuar de uma maneira diferente. Ela não atua, ela altera o seu comportamento. Então, o que é que acontece? Tem 3 mecanismos do refluxo. O mais comum é que essa válvula se abre em momentos que não deve se abrir. Entende? É um probleminha na válvula. Exatamente. É o esfíncter que nós chamamos, né? Eu estou dizendo válvula para ficar mais fácil. O entendimento, né? Então, ela fica, por exemplo, você come, ela fica mais tempo aberta. Principalmente, às vezes, com tipo assim, por exemplo, gordurosos, frituras. Leite. Leite tem... Aí tem as que nós chamamos de sensibilidades individuais, que são próprias de cada pessoa. Então, ela sabe o que é que ela deve, o que dá ou o que não dá. Porque quando tem um refluxo, não necessariamente que acontece uma náusea, mas a pessoa sente que algo está errado. Geralmente o sintoma do refluxo são 2 os principais. É um queimor aqui por trás, que sobe, podendo ter junto ou não a volta de um líquido aqui para cima. Só o líquido? Esses são os sintomas que a gente chama de azia, né? Certo? Então, pessoas dizem assim, poxa, eu como aquilo, me dá azia. Por exemplo, cuca, né? Cuca de farofa, ou pão de fubá, é o que a gente ouve muito no consultório, ou banana frita, né? E sente azia, né? São coisas individuais. Ok, doutora, a gente já continua falando, mas a gente tem ligação? Pode sentar aqui, porque a gente tem ligação agora para responder ao vivo. Alô, quem fala? Alô? Oi. Oi, quem fala? É a Rosane. Oi, Rosane, você fala de onde? Da Vila Nova. Vila Nova, aqui de Blumenau. Obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual, Rosane? É o seguinte, Susan, eu fiz uma endoscopia há 2 anos atrás. E eu tenho a gastrite duodenal, alguma coisa assim. E na endoscopia que eu fiz, deu H. pylori positivo. E no ano passado, final do ano, eu fiz outra endoscopia e eu não fiz tratamento para H. pylori. E nessa que eu fiz, deu negativo para H. pylori. Aí você quer saber o que aconteceu, né? Tá certo. Quando você fez essa segunda endoscopia, né? Você estava tomando algum medicamento, tipo omeprazol, alguma coisa assim? O omeprazol eu tomo sempre. Toma sempre. Não, é só para saber. O que acontece é o seguinte, então eu vou entrar na bactéria, né? Que é o principal, a bactéria é a principal causadora da gastrite, né? Que a gastrite é uma inflamação do estômago, né? E também a principal causadora da úlcera, tanto a úlcera do estômago como a úlcera do duodeno. Você elimina a bactéria, você trata a bactéria, pronto, acabou-se. Não tem mais úlcera, não tem mais gastrite, melhora realmente tudo. Antigamente, quando você tinha uma úlcera, por exemplo, essa úlcera te acompanha, era um paciente que ia acompanhar a gente a vida toda. Porque ela melhorava, daqui a pouco voltava, melhorava, daqui a pouco voltava. Até que foi descoberta a bactéria, e o pessoal australiano que descobriu essa bactéria recebeu até o prêmio Nobel, né? Certo? E o que é que acontece? Uma vez você adquiriu a bactéria, e essa bactéria é adquirida na infância, aos 5, 6 anos de idade, mais ou menos, ela fica a vida inteira no seu estômago. 70% dos brasileiros têm essa bactéria. E ela se adquire por alimento? É por más condições higiênicas, entende? Então, países, por exemplo, como Estados Unidos, desenvolvidos, eles... Não tem. Se você vai antes da guerra, tinham muita bactéria.
Depois, quando foram melhoradas as medidas higiênicas, hoje o índice de contaminação dos países em desenvolvimento é muito baixo. E a bactéria ataca literalmente o estômago. A bactéria, ela vive na parte baixa do estômago, que a gente chama de antro, ali é o lugar que ela vive, e ela gera uma reação do organismo que inflama, dá uma inflamação. Que é a gastrite. Essa inflamação é a gastrite. Entendi. E mais tarde pode levar a uma úlcera. Tratando a bactéria? Tratando a bactéria, foi. Agora, se você não tratou, respondendo a tua pergunta, se você não tratou, a bactéria certamente deve estar lá. Somente que você, como você está tomando o omeprazol, certo? Quando o omeprazol baixa muito a acidez do estômago. Então fica um nível mais quase sem ácido. E essa bactéria, ela diminui o número dela no estômago e ela migra para a parte alta do estômago. Certo? Ela sai lá de baixo e vem morar mais aqui em cima. Onde matar a bactéria não tem como. Onde começa... Não, ele começa então, quando você vai fazer o exame, provavelmente você fez o teste da urease durante a endoscopia, como tem menos bactéria, a reação química que precisa, ela pode dar negativa, não significando que você não tem. O que você pode fazer no nosso meio ou fazer durante a endoscopia o teste da urease, fazer um estudo histológico também, colher nessas biópsias, ver microscopicamente se tem, ou também um exame de sangue para ver se ele dá positivo para a bactéria. Se esse exame de sangue der positivo em uma pessoa que nunca tratou, ela está com a bactéria e deve ser tratada. Interessante a gente colocar isso aqui também, a resposta dela vale para muita gente, né?